Né, galera? Tranquilo? Pois bem, na sequência desses vídeos, vou fazer, óbvio, mais um. E eu estava assistindo TV, canal aberto, até pelo excesso de ócio. Mas ócio é criativo. Ócio não é perda de tempo, para quem sabe utilizar-se do ócio. Eis que, portanto, assistindo aos canais abertos, pimba, passa de cá, de lá para cá, de cá para lá, eu começo a refletir sobre a quantidade de opiniões possíveis, opiniões que se contrapõem, opiniões que chegam a ser engraçadas, porque uma opinião dita jornalística, no intervalo, uma propaganda da empresa X contraditando aquela opinião dita jornalística. E aqui eu uso a expressão opinião como algo não científico. Então, de um lado, essa quantidade de informações, e me vem à mente, de um outro lado, pessoas, várias, muitas que eu conheço, que repentinamente começam a se dizer apolíticas ou pessoas que não têm opinião no que se refere a esta coisa, a esse ambiente político. Vou abrir aqui um parênteses e fechar logo a seguir. Lembrei-me da Rita von Hunt, que coloca num dos seus vídeos sobre um delivery do conhecimento, né? Dando a ideia da facilidade, pretensa facilidade com que se obtém o conhecimento. Fecha parêntese. Pretensa facilidade com que se conhece, com que se obtém o conhecimento. Fecha parêntese, fecha aspas, para um pouquinho. Aí, Rita, gosto muito de ti. Pois bem, e aí, neste momento, eu imagino a seguinte situação: os peixinhos de uma lagoa, nadando, felizes, e um grupo de peixinhos resolve não falar da água. Não falar do ambiente em que eles trafegam, não conseguem falar do ambiente em que eles se sustentam, porque eles não vão ao fundo, porque eles se sustentam, percebe? A água sustenta o peixe, a resistência da água sustenta o peixe flutuando. Sei lá, um mecanismo complexo, enfim. Mas sustenta o peixe flutuando. Esses peixes resolvem serem criaturas que não discutem a correnteza. Lagoa não tem correnteza, mas faz de conta. Não discutem a correnteza, não discutem aquilo que lhes dá vida e sustentação, que é a água. Percebe o absurdo? Só o fato de eu inventar essa imagem já se percebe o absurdo. E é evidente que na cadeia alimentar cadeia alimentar de criaturas que vivem na lagoa, né? As criaturas acima na cadeia alimentar da lagoa estão sim discutindo a água para que possam prever ou tentar antever os peixinhos por onde
nadam? Por que nadam? Por que não questionam a própria água? E por que há outros peixes tão interessados no assunto? O que fazer com esses peixinhos? Como criá-los? Como mantê-los? Como eliminá-los? A quantidade necessária de peixinhos para manter a lagoa? Quantos peixinhos são desnecessários para manter a lagoa? Percebem a diferença de preocupação entre a cadeia alimentar acima e esses peixinhos? Esses peixinhos que se dizem não discutidores. Ponto. Fechamos essa imagem. Pois bem, essas pessoas que se dizem apolíticas são os peixinhos que resolvem não discutir aquilo que lhe sustentam, aquilo que mantém a sua rotina do dia a dia, que é a política. Entretanto, assim como na lagoa, há quem se preocupe com isso, há quem esteja bastante interessado pela rotina desses peixinhos, e há quem, inclusive, ao refletir sobre os peixinhos, ache interessante peixinhos apolíticos, porque esses peixinhos navegam por aí, né? Nadam por aí sem autocontrole, sem autoconhecimento, sem saber nada sobre as correntes da lagoa, sem se preocupar com os que se preocupam, sem se preocupar com os que refletem. Esses peixinhos andam por aí como se estivessem acima das preocupações. Como se fosse muito bom andar por aí tranquilamente, sem reflexão. E quando eu digo reflexão, quando eu falo em cadeia alimentar, eu preciso chegar, e aí, lá na Rita, que é o conhecimento não vem porque eu ligo. O conhecimento não vem porque eu chamo alguém para me ensinar alguma coisa e 2 segundos depois eu saio opinando. Essas pessoas que se dizem apolíticas talvez sejam pessoas que não queiram trabalhar na área do conhecimento. Ou seja, trabalhar porque dá trabalho. Curioso, né? Trabalhar, o conhecimento dá trabalho. E isso eu quero dizer preocupação, esforço. Alguém que aprende algo pode até em algum momento da sua vida ter aprendido porque alguém lhe falou, porque ele introjetou, mas em algum outro momento, ou na maioria dos outros momentos, ela teve que refletir, refazer, repensar, procurar, abrir livros. Né? Foi preciso uma preocupação com o que lhe está à volta. Foi preciso sujar as mãos, foi preciso nadar contra a maré, foi preciso contrariar interesses ou contrariar uma forma de reflexão da maioria que lhe estava à volta. Porque, afinal de contas, o conhecimento não é algo de graça. E aqui não me refiro às mensalidades da universidade paga, mas eu digo a um preço a pagar, porque ao aprender contraria, né? Aprender contraria interesses. Percebem? Porque há quem não queira que tu aprenda, há quem aprenda o que tu já aprendeu, mas quer que tu aprenda diferente. Há também aqueles de boa fé que aprenderam e pegaram uma vertente dessa aprendizagem diferente da tua e, portanto, discute-se, tu contraria, mas discute-se de maneira coerente, argumentativa e produtiva. E há, evidentemente, os de má fé que querem apenas que tu não pense, que tu fique à ciência, apolítico à ciência, ou seja, não dou bola para isso. Percebe? Se tu não dá bola, alguém dá bola. Inclusive dá bola para ti, que não dá bola para nada. Se preocupa contigo no seguinte sentido:
Agora nós podemos controlar essa criatura. Nesse momento de tanta opinião, veja, tu chuta um canal de TV, que nem abelha, sai um monte de opinião. Tu abre jornais, um monte de opinião. Se tu pudesse falar com o vizinho, agora na quarentena não se pode, mas abre o Face, abre o Twitter, o que tu quiseres. O que mais tem é opinião. Seja, como eu disse, uma opinião relativamente bem formada, mas opinião, a opinião de má fé ou uma opinião qualquer. E é preciso em algum momento que tu escolha para ti alguma dessas informações. E para que tu possas escolher de maneira consciente e responsável, é preciso estudo, é preciso reflexão, é preciso procurar pessoas de confiança que já tenham estudado o tema para que tu possas conversar com ela, tu possas argumentar, ficar parado ou nadando como peixinho apolítico na água da vida, com as informações passando. Ora escolhe-se uma, ora escolhe-se outra, porque eu não tenho interesse, tanto faz como tanto fez. Na verdade, tu estás contribuindo para que a lagoa continue a mesma. É preciso esforço, intenção, boa vontade, suor. É preciso ausência de preguiça. É preciso músculos intelectuais fortes, porque, como diz Rita, nós não podemos ligar para que alguém traga o conhecimento pronto e em 10 segundos eu olhe, compreenda e possa repetir com segurança. No vídeo anterior, inclusive, eu falei muito da questão da massa, né? Da massa de manobra, da mimese, que é pessoas que repetem e repetem, assustadas com o diferente, repetem o mesmo. Isso lhe dá uma certa estabilidade, um certo prazer, né? Porque é um caminho já trilhado, a opinião é um caminho já trilhado por alguém tranquilo e exige de nós mínimo de esforço. E nós não queremos isso. Não há espaço na cadeia alimentar da lagoa para quem não pense a lagoa. Porque se eu não penso a lagoa pensa por mim e eu passo. E passo muito rápido e a cadeia alimentar fica sempre gorda e bem alimentada. Abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pó.